A história do CEPER Sindicato é uma história de lutas, resistências e conquistas. Para falar da história do CEPER Sindicato e os desafios a enfrentar, convidamos um ex-presidente desta entidade, o professor Paulo Egon. Vou ver onde é que eu falo. Posso largar minhas coisas aqui, né? Eu só quero água. Deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui. Onde é que liga esse trem? Oi, guriazinha. Tudo bom, meu? Onde que liga esse trem aqui? Tá ligado, tá ligado. Ótimo, deixa eu ver aqui. Bem pertinho. Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu estou assim numa felicidade imensa, sabe? É difícil explicar para vocês todas e todos o quanto eu tenho de emoção em estar aqui com vocês. Porque, na verdade, pediram para eu falar da história, eu falei para a nossa querida presidenta e para o pessoal da direção, na verdade, a história está aqui nessa sala. Nós somos a história, cada um daqui é a história. E eu disse assim, ó, eu não quero falar muito, porque eu acho que nós deveríamos comentar a história. Assim, de ouvir cada um, eu queria um espaço, eu não sei quanto tempo que eu tenho, era 45 minutos, mais ou menos, né? Mas eu queria ter pelo menos, talvez a metade desse tempo para a gente conversar. Ter uma conversa mais íntima de como é que foram aqueles momentos, como é que a gente construiu. Tantas companheiras, quando eu cheguei, eu não vou citar ninguém, nenhum, eu ia citar todo mundo. Não, porque eu ia esquecer alguém. Então, eu quero inicialmente fazer a minha homenagem à atual diretoria por esse encontro. E eu vi duas coisas aqui, a poesia do Nicola, que eu já conhecia, ele era diretor de núcleo. Se eu olhar que cada um e era, e continua sendo, e vai ser até morrer, que vai muito tempo para que a gente vá morrer, porque nós somos eternos. Nós vivemos naquilo que nós fizemos. E isso não morre. E nós vivemos momentos muito difíceis. Nós vivemos num período... Nós derrubamos a ditadura. É bom lembrar isso. Eu fui da coordenação estadual da ditadura. As pessoas hoje, os jovens, não têm ideia do que era isso. Nem nós temos mais ideia do que era. A gente passou, mas quando lembrem os fatos do que fizeram com a gente diz, puxa, nós passamos por isso. Tchê, eu acho isso tão importante. E vou dizer uma coisa para vocês. As aposentadas, os aposentados em toda essa trajetória foram um grande exemplo de luta. Nós estivemos juntos e sempre são os primeiros a serem visados. Queriam tirar da folha, lembram? Queriam dar o aumento para os aposentados, não, sabe? Várias, sempre. Então, na nossa história, uma das questões específicas a nós, para a gente não esquecer, é que a gente tem que estar sempre ativo. Como tem um grupo de aposentados, chama Sempre Ativas.
O CEPER está aqui, ó. A Vandir, que era a coordenadora, estão aqui. Então, não, a gente só, na nossa vida, a gente fala assim, ó, não existe o amanhã, não existe, nem o ontem, para nós existe o agora. Mas o agora existe para nós se nós soubermos pensar o ontem. Se nós construirmos o agora e conhecermos e fizermos o que vamos fazer aqui, analisar a nossa história, o agora, ele é consequência do que nós construímos. E o amanhã é consequência do hoje e o de ontem. Me fizeram uma entrevista lá em Brasília sobre a minha história e tal, e a história da luta, da CNTE, uma entrevista muito interessante. Aí eles me perguntaram, como é que você faria? Faria tudo de novo? Aí eu comecei a responder, tinha uma equipe toda, era um lugar de gravação. Eu disse, não. Aí eles pararam, quase pararam a gravação. Eu disse, não, não é isso que nós queremos ouvir. Aí eu disse, não, eu faria muitas coisas diferentes, porque eu aprendi do que nós fizemos errado. Então, eu faria, talvez naquele momento, que nós fizemos o melhor que podíamos. Mas com a aprendizagem de hoje, eu já saberia, até na minha vida, nas minhas coisas, muitas coisas eu faria melhor, porque eu aprendi. E hoje eu fiquei feliz também ali, além de ver a poesia, que nós essencialmente somos gente. As pessoas esquecem cada vez mais que somos gente. Eu quero tirar umas fotos de vocês, e ele vai me ajudar aqui, meu prezadíssimo. Deixa eu ligar ele primeiro, para levar como lembrança, inclusive, ter esse momento também da minha vida, que eu tive tantos, e levar junto comigo, até postar, se for o caso, a imagem de vocês, a minha presença aqui. Aí assim, ó, eu só deixo eu ligar ele, depois ele também pode me passar alguma foto. Então, nessa caminhada do ontem, hoje, amanhã, eu vi uma coisa que não se fala na educação. Aqui hoje, eu fiquei muito feliz. A gente não fala na morte e não fala em sexo. E todo mundo morre, todo mundo tem sexo. De um jeito ou de outro, nós fizemos... É porque eu fui companheiro de sexóloga, 12 anos na Maria Aparecida, e eu sou um especialista em sexo. Também. Pô, não estou fazendo... Eu estou descontraído. Mas olha, tchê, cada uma e cada um devia ser especialista em sexo. O sexo move o mundo. E a minha geração não podia nem tocar nesse assunto. E hoje vocês tocaram. E vou dizer mais. A sexualidade, para mim, que sou idoso, aí se fala menos ainda. Tipo assim, o idoso não... E eu vou dizer uma dessas aprendizagens científicas que eu tive. A sexualidade nossa só morre quando nós morremos. Sabiam disso? Não tem idade para o sexo. A gente determina a morte sexual. Isso não sou eu que estou falando, isso é ciência, eu aprendi isso. Acho que já aproveitar na nossa história, estou saindo um pouquinho. Mas é importante, porque fez parte, eu fiquei feliz com isso, eu queria deixar esse registro. Eu queria dizer o seguinte também. Além de cumprimentar a direção, de estar feliz com vocês por esse encontro, na nossa história, tem colegas, também não vou citar, eu vejo colegas da nossa direção antiga, eu fui 3 vezes à direção, então quero cumprimentar os meus colegas também, os presentes, para todos os líderes, todas as pessoas, todas as presentes aqui. Se a gente olhar um pouco, eu vou ser bem rápido, porque o que aconteceu na nossa história é o que está acontecendo conosco. Na história do Brasil, na nossa história, se a gente olhar no Brasil colônia, foi a primeira vez que se falou em piso salarial. Olha, no Brasil colônia, Marquês de Queluz assinou uma lei, 150 mil réis anuais para as mestras e coisas, naquela época. Aí sabe, foi a primeira resposta que depois, para que não conseguiram pagar, é que não tinha recursos. Tirar até o casaco, achei. Deixa eu só ligar ele para ti, eu tirar, ele tem senha. Assim, ó, desculpem, ele vai gravar para mim as minhas fotos. Então, meus prezados, se vocês não se incomodarem, né? Porque eu quero levar essa mensagem de vocês, a imagem. Aí, gurias e guris, sabe o que aconteceu?
Só apertar na tela, pode tirar. Aí assim, eu tiro do pessoal. Aí assim, vocês devem achar isso ridículo, né? Mas eu acho tão legal isso aí. Isso é minha alma, minha vida, são vocês. Fazem parte. Eu não tenho nada hoje, eu não sou pobre, eu não sou rico. Sabe o que eu tenho? A nossa história. Só. A nossa história. Que nós fizemos. Mais nada. Eu queria ter um pouquinho mais, que eu tenho 2 filhos que eu crio, que estão só comigo, desde pequenininho eu crio eles. Queria ter um pouquinho mais para poder cuidar melhor deles no futuro. Mas dá para cuidar. Eu sou pai, mãe, avô, porque estão comigo em Brasília. Então é uma coisa, tenho mais isso na minha vida. Mas na história, rapidamente, até os anos 20, 30, ainda tinha, não era mais a escravatura, mas ainda tinha tipo esse regime, a ideia escravocrata. E tinha escolas de qualidade. Tinha escolas de qualidade. Mas era para pouca gente, no centro urbano. Verdadeiros... Eu queria sair daqui um pouco. Tem um microfone móvel para mim? Dá um microfone para mim, móvel? Tchê, eu fico preso aqui, não dá certo. Eu ia lá embaixo, mas não sei se posso ir lá. Assim, ó. Ah, agora sim. Ah, eu vou, até porque eu tenho um roteirinho aqui para seguir. Não vou ler isso aqui tudo não, não se assusta. Era o regime, agora me sinto mais, assim, sabe, mais de coração mais próximo. Aí, era aquelas ideias do regime escravocrata ainda, para poucas pessoas. Sabe quanto o professor ganhava igual a um juiz? Mas, já tinha isso. Tinha verdadeiros liceus. Liceus eram aquelas escolas de excelência lá em Atenas, onde Sócrates lecionava esses caras. Então, só para dar uma pequena caminhada rápida. Então, isso tinha a ideia dominante, os regimes dominantes, porque a política sempre esteve presente, desde o Brasil colônia. Sempre a política esteve presente, as visões políticas. Claro que vai se construindo uma sociedade, da noite para o dia todo muda ela. Mas depois veio, na época, o Anísio Teixeira, vocês todos já conhecem, já ouviram falar, fizeram manifestos pioneiros, que começaram, isso foi um brilho, uma luz no Brasil, para mudar a ideia da educação brasileira, para incluir todo mundo nessa grande direito que é ter acesso à educação, que é o maior bem. Vou dizer uma coisa, quando a escola, mesmo quando a escola não é boa, ali pesquisa, quando o aluno está na escola, ele sai da criminalidade, ele tem acesso à vida. O que dá à educação, acesso à vida. Então, eu vivi depois, em 62, eu estava em greve quando deu o regime militar, eu era bancário. Eu era parente do diretor do banco, na época eu sou do banco. Eu fiz greve, os caras, é louco, sim, vou fazer greve. Era uma coisa do sangue, eu acho. Mas era porque era justo. Era justo. E eu vi, na primeira vez, naquela caminhada, um senhor de idade sentado, quando nós voltamos da greve, todo envergonhado, porque ele não fez greve. Aí eu vi a diferença, nós voltamos. Aí eu comecei a tentar entender melhor politicamente tudo isso. E pessoalmente, que somos todos seres humanos, né? O que se passou. E lá se tentou fazer o primeiro plano de carreira, lá em 60, 62. Plano de carreira não, Plano Nacional de Educação. Alguns consideram, outros não. Veio a ditadura, isso é importante. E com a ditadura, veio o que vocês sabem, mas é importante registrar, porque os movimentos nossos têm a ver com essa história. Tiraram sociologia, filosofia, botaram estudos dos problemas brasileiros, nós todos vivemos isso. Arrancaram a nossa alma. Arrancaram a alma. Nos tentaram despolitizar. E até hoje, dizem, mas um dia eu estava fazendo uma entrevista lá na Rádio Gaúcho, 100 kW, faz muito tempo, eu tinha estudado muitas coisas, mas isso é ideológico. Eu disse, se não tem ideologia, não faz sentido. Logo, é o estudo das ideias. Então eu defendo, tu pode criticar a minha ideologia, mas não diga que eu não devo ter ideologia. Entendeu? Aí veio um período daquela educação bancária, Paulo Freire fala tudo isso, a qualidade total, essas coisas todas. E depois veio o primeiro Plano Nacional de Educação nos anos 90, que também foi olha, importante, porque ali nos anos 70, 80, começaram os movimentos, no fim da ditadura. E tem uma coisa importante que eu falei, o CEPERS ajudou a derrubar a ditadura. Nós fazíamos parte do movimento das diretas. Talvez nem todas lembrem,
Mas isso é um fato. E esse período, olha só, nossa greve, assim que começou, lá em 79, vocês se lembram? Toda aquela caminhada. Aí, eu era, depois das greves de 80, eu era presidente em 84 e em 87, 2 greves. Uma de 60 dias e uma de 96. Eu queria muito poder contar para vocês, porque aqui tem um monte de gente que era do comando, dos comandinhos do interior, no nosso, sabe? Então, essas greves já eram um avanço da sociedade, porque antes eu não podia nem juntar mais 4, 5 pessoas. Já havia lá, separar, como eles faziam? Dispersando. Então, a gente também não desapareceu. Eu vou contar uns lances que talvez não façam tão sentido, mas, por exemplo, tinha um grupo de professores que, uma época, que tinha professoras que eram esposas de delegados e coisas. Aí os professores começavam a seguir um pouco a minha caminhada, porque diziam que havia planos, tinha um comando Delta que ligava, tinha planos para pegar a gente, fazer desaparecer, coisas assim. Naquela época ainda tinha isso. Então é uma coisa, tem tantas histórias epopeicas nisso. E nós, no CEPERS, naquela época, eu acho que a nossa greve mais rica foi justamente naquela de 85, que nós fizemos o debate, nós chamávamos essas reuniões, lutava, e chamávamos filósofos. E aí os filósofos ficavam falando, explicando, porque nós fomos a geração AI-5, que não tinha estudos sociais nas faculdades. E na caminhada, nós construímos. Isso é muito importante. A gente não tinha nem literatura, não tinha nada. Eu me lembro que fui fazer uma palestra da Argentina, eu já era meio subversivo, mas eu fui lá, a palestra era até mais ou menos ingênua. E eu levei porque era sobre, eu também sou professor de educação física, além eu fiz mestrado em planejamento educacional. Eu levei um livro, La Filosofia de la Ciência, esqueci, estou ficando velho. La Filosofia de la de que era um professor de metodologia da pesquisa. Mas ele, dentro da metodologia, tem a filosofia da ciência, né? Aí, quando os guardas lá na aduana me atacaram, eles queriam me prender. O que é isso? Não, isso é um livro, eu sou professor. Mas como os próprios guardas não eram politizados, eu os convenci que não era nada. E eles acreditaram, me passaram. E não era mesmo. Mas para eles era. Entendeu? Quer dizer, não era nada, né? Mas para eles era qualquer coisa. Estou contando como ilustração. Que fizesse pensar é perigoso. Ninguém podia. Então, nesta construção, eu quero, assim, quero depois conversar bastante com vocês. Na nossa história, eu não sei quanto tempo que eu estou falando, gurias. Hein? 5? Ah, então vamos com calma. Aí assim... Aí, minhas prezadas e meus prezados, nesta caminhada, tem coisas assim que são hoje quase folclóricas. Eu trouxe aqui cópias de acordos que, se a gente fala, parece que não é verdade. Entendeu? Porque são coisas incríveis, que eu não sei como eu tinha guardado isso, gurias e gurias. Aqui, ó, olha assim, assinados os nossos acordos com os governos, na época. Isso é uma coisa linda. Tem coisas assim, ó, não tinha concurso, não tinha 13º. Não, nós não tínhamos, nós conquistamos a duras negociações a participação no Conselho Estadual de Educação. Tipo assim, porque nós queremos um projeto de política educacional. Aí, olha só, criar a partir de quadros de pessoal por escola. Assegurar a participação do magistério no ensino e aprendizagem. Revisar os critérios de avaliação, que eu acho muito complicado você avaliar uma categoria de 80 mil, não sei, é sempre complicado avaliar, difícil. Olha só, excluir da folha de pagamento da Secretaria de Educação os professores que não estejam exercendo atividades dentro do sistema de ensino. Lembra que tinha os professores fantasmas? Barba, tinha...
Saudade da Fátima. Fátima faleceu, ela que fazia lá na frente do palácio. Acho até uma homenagem a ela em especial. Fátima Alves, lembra? Usava um chapéu velho, ficava, aí o pessoal se vestia de fantasma, ficava. Tinha gente que recebia na Folha que estava na Europa. Isso foi um negócio. Mas a gente. Aí tinha uma coisa importante. Não tinha quase concurso. Era contrato que os deputados davam. Tu era amiga do deputado? Vai lá e ganha um contrato. Vocês acham que foi fácil na nossa vida? Tem que contar para a gurizada de hoje isso. Tem que lembrar o pessoal disso. Olha essa aqui, ó. Isto aqui foi um negócio, sim, que foi difícil, mas a gente conseguiu. Estudar e regulamentar em conjunto com o CEPER, seus professores, os critérios para a escolha dos diretores de escola. Lembra? Aí eu me lembro que o governador disse assim: não, diretor de escola é de confiança do governo. Eu lembro. Aí veio, porque na época as rádios vinham em cima da gente, viu? Nós fazíamos horrores, o pessoal vinha atrás da gente. Lembra? Eles faziam. Aí eu disse para eles assim: não, eu não sei de onde é que eu tirei. O diretor, ele é da confiança da comunidade escolar. Matamos com a conversa com o governador, e aí foi. Mas era um pequeno detalhe, e é mesmo. O diretor, imagina, tem que ser confiança do governador. Ele tem que ser de confiança da comunidade escolar. Como é que se faz? Tudo bem. Aí, tem uma outra coisa que foi mortal para nós no ano. Foi mortal. Eles assinaram um acordo. É dos 2,5 salários mínimos. Aí, olha só como os caras são. Olha como os caras são danados, presta atenção. Aí, era assim, ó. Eu vou olhar aqui. Não. Eu acho que foi em 1980, 81. Aí, sabe o que fizeram? Né? Sabe o que botaram? Que foi natural, a partir de 91, 81, 82, não me lembro que ano foi. 82. A partir do ano de 82, 2,5 salários mínimos. Aí chegou a hora de pagar, não pagaram. Lembra disso? Aí nós dizemos assim, ó, eu não era presidente ainda, eu tive sorte. Olha só. Olha só. Olha que também a vida me destinou um pouquinho porque eu também ia cair nessa. Não pense que eu fui inteligente de não ter feito isso, que nós acertamos depois. Aí fizeram assim, ó. A partir de 1982, pode ser qualquer mês. Pode ser até mês de dezembro. É a partir de 1982. Aí o pessoal diz, a direção errou. Então devia ter, sabe? Porque a palavra expressa, mas ela pode, às vezes, tentar dizer uma coisa e dizer outra. Então, ficou essa questão, mas eles sabiam que era a partir do início de 1982. Aí sabe o que nós fizemos em 85, na greve? Nós conquistamos de novo os 2 salários mínimos e meio. Aí ele diz assim, ó, não me deixa esquecer de contar uma história do secretário de Educação. Era um baixinho. Aquele que morreu depois, aquele que faleceu depois. Não. Ele era depois eu falo, não deixa, eu vou me lembrar. Aí, olha só como eram as coisas. Aí nós fizemos o seguinte. No acordo, que eu acho que é de
85, olha só. A tabela de vencimento do básico, do magistral básico, aí cada vírgula, cada letra era estudada, criado pela lei tal e tal, passa a ser a seguinte: a partir de 1º de julho de 1985. Não tinha mais, a partir desse dia. Aí foi, primeiro tanto, e a partir de lá, 2,5 salários mínimos. E nós conquistamos 2,5 salários mínimos. Recebemos 2 meses, lembra? Aí, na época, quando mudou o governo, aí o governo disse, não, porque eu não quero jogar em cima de pessoas, não é, pessoal? Foi. Mas aí, o governo que se elegeu naquele ano, era PMDB, eu não quero falar. Era verdade. Pediu, olha só. Aí ele pediu que não pagasse nos meses de janeiro e fevereiro os 2,5 salários. Que eu acho que até já tinha dificuldade. Aí, o governo Jair só pagou novembro e dezembro, janeiro e fevereiro não pagou. Aí quando chegou o Simão não pagou, o PMDB tinha assinado e essas coisas todas, aí deu aquela greve de 87 dias. 96. A greve de 87, 96 dias. Aí, só para lembrar os fatos assim. Então, também hoje eu não quero entrar no mérito, porque tinha coisa, numa dessas assembleias, lá em 85, que nós conquistamos um acordo inteiro. Esse acordo que eu mostro aqui, ó, nós conquistamos inteiro. Mas o pessoal levou pelegos, jogaram pelegos na gente. Vocês jogaram também? Mas isso é a nossa história. Tu acha que eu não vou falar? É a nossa história. Eu já recebi, não me achava, vai jogar pelego. Aí, mas passou, olha só. Passados alguns anos, eu acho que uns 5 anos, 10 depois, aí um dos caras que ficou direção depois, eu vou dizer, é um cara bacana mesmo, vou falar, porque eu gosto de falar as coisas boas, não gosto, é o José Clóvis, foi secretário, eu considero dele um cara, eu respeito muito ele, tá? Se não gosta, tudo bem, mas a história, ele teve uma história. Ele disse assim, ó, mas olha só, ele disse assim, ó, nós estávamos errados. Vocês estavam certos. Que naquele momento, a direção e o comando, a maioria, junto com a categoria, entendeu que aquela era a proposta que nós tínhamos conquistado. Não conquistamos no ato, mas conquistamos em 4 meses, 2,5. Que depois, não foi. Um dia o Brito me falou no Palácio, eu fui lá representar, eu já não era mais presidente. Aí eu fui representar uma entidade. Aí ele chegou para mim e disse assim, Paulo, o Leônidas Ribas, tá? Leônidas assim, olha, eu estou melhor que vocês, tá? Vamos se olhar, vamos ver. Eu falei que ele disse, Paulo, vocês arrancaram de mim o que eu não consigo pagar. Eu já não era mais presidente. Então, às vezes, tu tem que olhar também a outra coisa, ao outro lado. E aí vem uma outra questão. Eu acho isso muito importante. Um dia nós estávamos numa campanha de CEPERS e o pessoal estava distribuindo panfletos. E dava dizendo assim, ó, eu vou um pouquinho para cá, porque só eles querem, só eles, né? Vou chegar aqui também um pouquinho, né? Então, estou me achando, né, povo? Tanto faz eu lá aqui, mas eu... Ou se eu fosse, só bosta nenhuma. Aí assim, ó, o que eu estava dizendo agora, eu me esqueci. Não, era antes. Dos panfletos. Tô vendo que vocês estão prestando atenção, Dorian. Aí, eles diziam assim, ó, esta aqui é a chapa combativa. Porque me perguntaram assim, Paulo, o que é combatividade? Foi naquela época que eu comecei a pensar. O que vocês acham que é combatividade? Quem é combativo? Isso é uma pergunta legal. Porque, na minha opinião, combativas eram as direções com aquela visão política de fazer o governo acuar e saber
trazer para cá. Nunca enganar a categoria. Tu tem que jogar os pés no chão. Nunca. Nós tínhamos enormes divergências na diretoria, e no comando. Nunca alguém propôs levar a categoria para o engano. Olha, vamos fazer isso, blá, 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 mas nós queremos aqui. Não, nós jogamos limpo. Sempre. Eu vou contar mais uma vez. Eu fui, depois daquilo, fui 2 vezes presidente do CEPERS, 3 vezes da direção nacional e 3 vezes da direção do CEPERS. A minha vida, porque meu pai era sapateiro. E ele disse para mim, para nós todos, eu não tenho nada para dar para vocês. Nada, no sentido ele queria simbólico. Ele era sapateiro, tinha lá no interior do interior. Eu só tenho uma coisa que eu vou dar para vocês. É educação. Então, nessa caminhada, eu aprendi o que é educação. E nunca saí. Eu trabalhei na prefeitura de Porto Alegre. Trabalhei na época do governo Lívio Dutra. Trabalhei na presidência da República. Eu nunca abri mão dos meus princípios. Eu nunca abri mão dos meus princípios. Isso não quer dizer que é diferente. Não é igual você estar no sindicato e estar no governo. Porque o governo tem que executar. É diferente, quem já teve experiência sabe. E o sindicato, ele tem o papel de fazer avançar. Então, eu sei. E tinha uma coisa até que, antes de continuar a combatividade, tinha uma coisa que a gente... Não sei se vocês... nós tínhamos a ideia de que o época tinha um cara lá, o Clóvis também era do tempo, né? Lá de Montenegro, como é que era o deputado aquele? O deputado da Arena, lá de Montenegro. Ele faleceu já, né? Tá. A gente pensava que o governo era monolítico. Pensava que o governo era monolítico. Aí, nos comandos, nas discussões, a gente percebeu, o governo vinha monolítico, mas se sentia que nem todos pensavam exatamente igual. Entendeu? E aí tu tentava também abrir as brechas com eles, que se fosse monolítico seria mais difícil. Então, combatividade, na minha opinião, é você não deixar a base fora. É mobilizar na base. Tem que chegar. Segundo, levar a informação para baixo. E pode levar a proposta, mas leva a informação. A categoria não é genial. E não é boba. Ela está na média, nós somos uma média. Mas ela raramente erra. E quando ela tem direção que leva a proposta, discute a proposta, leva para a base e mostra, diz, olha, nós pensamos assim. Eu fui derrubado em assembleias. Eu fui derrubado. E eu uma vez fui numa assembleia, lá na CNTE, eu disse, eles tinham uma ideia exata sobre delegados nacionais. Aí eu disse, eu vou defender sozinho. Quando cheguei na frente, eu vou ser vaiado, mas eu não ia dormir bem se a minha proposta não fosse apresentada por mim. E a proposta é a seguinte, que o mandato, era uma questão do mandato do delegado eleito, que quando ele já cortava o mandato, não sei que período antes. Eu disse, não, ele tem direito a esse mandato, até um período. Você não perde em qualquer instância. Aí aquela assembleia virou e votou, e ele ficou até hoje. Essa é a minha pergunta, não sei como é que era. O que eu quero dizer? A gente ganha e perde nesse debate. E vou contar um outro lance. Do Leônidas Ribas. Eu gostava dele. Eu negociei com tanto secretário. Eu não tenho dedos na mão aqui, só tenho 4, eu cortei um guarda pequenininho. Mas juntando nem nessa mão, para com quantos governadores eu negociei? Dá uns 8. E eu deixei o Colares na época bravo. O Colares é uma grande figura. Eu dizia, mas tem 2 governadores. Ah, ele ficava bravo. Que era ele e a Neuza, na época. Que aquele período foi difícil. Mas ele era um cara legal, o Colares. Era um cara, o Colares, mas pode vir. Mas é as coisas, pronto. Aí eu escuto essa história, tá bom? Para mim, assim, ó, eu até quero que vocês me critiquem depois aqui bastante. Tá, gurizada, assim, ó. O Leônidas Ribas, não sei quanto tempo eu tenho. Me avise quando faltar 15 minutos, assim. Aí,
Aí, está no fim já? 10 ainda. Tá, me avisa quando falta 5. Aí, não, para eu poder me organizar. Aí o Leônidas Ribas, nós reunimos o comando inteiro. Tinha um comando que tinha 30 pessoas. Eu tenho que contar essa história também. O comando brigou, brigou, se desentendeu. E a RBS gravou. Conto depois, não deixa eu esquecer. Aí o Leônidas Ribas me chegou e disse assim, ó: Paulo, espera um pouquinho. O comando saiu o comando. Paulo, vem cá. Diz ele: Paulo, a coisa está muito feia. Eu tenho que contar uma coisa, mas eu só posso contar só para ti. Tu fica para isso, para tu poder. Eu disse para ele: não conta. Se tu contar, a categoria vai saber. Eu não estou aqui Paulo Egon, eu estou aqui o presidente. Então eu não posso guardar segredo da minha categoria. Não sei se eu estava um pouco ingênuo, ou se eu acho que eu estava certo. Eu acho que eu estava certo. Ainda hoje eu penso assim. Mas eu acho que isso são coisas que se tem que ter no momento que se discute com a categoria. A combatividade, ela está na capacidade de a gente unir todo mundo, na capacidade de enfraquecer o adversário e na capacidade de avançar e conquistar o que a gente quer. Então a diferença que eu acho quando as pessoas falam eu sou mais combativo, às vezes é na estratégia. Então a gente tem que estudar qual é a melhor estratégia. Que assim, ó, aí as pessoas criticam a direção anterior, essa aqui. Todos querem lutar pela categoria. As pessoas têm visões diferentes. Entenderam? Então pode criticar isso. Sempre não pode nos criticar. Eu estou dizendo, me critiquem hoje que eu falei errado aqui, eu não gostaram. Estou aberto. Mas a intenção é boa. A pessoa pode usar a estratégia errada. É como no futebol. Eu posso ir para jogar contra o maior time do mundo, o Internacional. Eu fiz só para provocar. Ou posso vir lá jogar contra o segundo melhor time do mundo, o Grêmio? Ou eles são iguais, sem puxar saco. Os dois são iguais. Eu tô provocando vocês, só estou provocação, só para provocar. Aí, se eu vier jogar com um time fraco lá do meu time de São Vendelino e for querer jogar na ofensiva, então eu tenho que fazer a estratégia, a tática, tudo certo para a situação que a gente está. Então, ser combativo é um conceito que eu acho que tem que ser bem olhado e sempre olhar como se acerta. Agora, a categoria tem que ter participação para definir as políticas. Ela tem que ajudar a definir as políticas. Então, eu acho que essas são questões importantes. Uma outra questão muito importante, eu acho que, assim, ó, nós temos 54% de aposentadas e aposentados. Não dá, vocês têm que ajudar a trazer muito mais gente. Vocês não têm ideia como vocês são importantes para o sindicato. Em outras culturas mais orientais, as pessoas com mais idade são as pessoas mais valorizadas na comunidade. As mais valorizadas. Na visão capitalista, que não é a visão social, a visão de valorização do ser humano, muitas vezes, é o meu tempo todo, eu tenho tempo para falar com eles ainda, né? Tá. Não, quero deixar um tempo para conversar com vocês. Aí, isso também é uma questão ideológica. A valorização ou não, daquele segmento. Só quero dizer uma coisa para vocês, na minha história. Nunca nós conseguimos nenhum avanço de graça. Tudo lutado, tudo avançado. Não vamos esquecer isso. Eu disse assim, se um dia vocês disserem, o Paulo Egon parou de lutar, morreu. Morreu. Não está mais aí. Porque aí eu vou deixar de existir. Então eu queria falar isso para vocês. E dentro dessa, tem uma coisa, diz que os homens e as mulheres começam a envelhecer quando as lamentações começam a tomar o lugar dos sonhos. É o John Barrymore que fala isso. E quero dizer para você o seguinte,
que o grande desafio que nós temos, eu fiz questão de lembrar momentos históricos, e fiz um pouquinho uma sequência histórica, é um momento de grande dificuldade que nós vivemos na sociedade. Nós estamos enfrentando agora a geração digital. Eu acho que as maiores mudanças na história da humanidade é a mudança para digital. Ela mudou tudo. Eu não vou nem falar porque seria 2 horas para a gente conversar. Mas eu acho que cada uma e cada um de nós tem que pensar nisso. E nesse momento a gente viveu a banalização da vida. E o grande segredo de a gente passar por aqui nesse mundo é você saber e sentir o quanto o ser humano é importante. O quanto cada uma e cada um de nós somos importantes. Na história da humanidade, na história cósmica, não teve um único ser humano que se repetiu. Então, cada um tem a sua função, um papel. E numa visão de qualidade, que tem vários... Antigamente, a qualidade... Hoje, inclusive, também, tem a visão tecnicista, tem que tirar nota. Mas, na verdade, eu acho que o grande educador seria, como disse o Jung, uma alma humana só pode ser tocada por outra alma humana. Um ser humano, como disse o René de Gagné, que o ser humano, o médico na relação com o paciente, a relação médico-paciente, tem que ser uma relação de empatia, uma relação que se encontram os 5 sentidos do ser humano, onde você compreende, aceita outro como é, não é porque ele é maior, menor, ou isso, aquilo, eu não vou, não está bem limpo. O ser humano tem que ser visto como um ser humano e o médico tem que conseguir quase que interagir como se fosse um só. Eu nunca vi uma definição tão boa como é para ser educador. O verdadeiro educador é que entende o ser humano e deveria tentar desenvolver todas as potencialidades do seu educando. Claro que isso é difícil com 50, 60 alunos na sala de aula, às vezes só conhece o número. Acontece isso hoje em dia. Mas a grande questão da nossa era é a perda do ser humano, do valor do ser humano, é a banalização da vida. É por isso que eu gosto de falar e dizer que o Piaget falou que se não morre aquele que planta uma árvore, se não morre aquele que escreve um livro, muito menos morre o educador, que semeia a vida e escreve na alma. Muito obrigado. Bem rapidinho, pessoal. Não, fica aqui. Assim, ó, tão bom nós estarmos aqui que a gente está se sentindo em casa, né? Eu queria só lembrar assim, um episódio do Paulo Egon. Foi assim, quando a gente tem a visão que o sindicato não é um partido político. O sindicato não está aí para queimar governos, só. Não é isso. O sindicato é para fazer a luta. E eu me lembro, e eu fiquei tão contente, eu era do Conselho Geral, e o Paulo chegou de uma entrevista com a Yara Wortmann, feliz da vida, porque o Paulo tinha essa visão. Aí conversou com a Yara, ela enrolou lá, mas o Paulo é uma pessoa que, em primeiro lugar, ele acredita nas pessoas. Então, ele foi de coração aberto, chegou feliz, depois nós tivemos que fazer greve. Nunca vou esquecer disso. Bem, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a Glaci e a direção por esse encontro, de nós nos reencontrar, como o Paulo falou, a história que aqui está, que cada um de nós escreveu e continua escrevendo. Porque eu vejo muitos de vocês aqui, lá na praça, nos momentos mais difíceis, segurando a barra, como se diz. E também, Paulo falava na questão assim, que eu acho que nós temos um equívoco. Eu lembro, Paulo, que nós tivemos 2,5, e além dos 2,5 que o Simão nos tirou, ele também deturpou o QPE, que era a nossa luta pelo quadro pessoal por escola. Deturpou, nos colocou lá em guetos, como se nós não quiséssemos trabalhar.
Bom, o que eu quero dizer com isso? É errado nós dizer que o Sartori não tem projeto. O projeto começou com Pedro Simão, passou pelo Brito, passou pelo Rigoto e pela Ieda e está aí agora com o Sartori. Portanto, é errado dizer que não é. Então, nós temos que nos preparar para enfrentar. Primeiro lugar. Segundo lugar, eu acho que nós estamos no encontro de aposentados, de educadores, que nós temos que fazer a diferença pedagógica, como sempre fizemos na nossa vida. Nós temos que rediscutir o que é ser idoso e o que é estar aposentado. Porque nem o Estado, nem a sociedade se preparou ou se prepara para atender, quer na saúde, quer na previdência, os aposentados. Pelo contrário, quer nos tirar tudo e nos jogar na lata do lixo, como se diz. Nos esculachando, como se nós fosse aquele que nós queremos. Então, portanto, essa questão, nós temos que fazer essa reflexão na nossa categoria e levar para as outras categorias. Até porque hoje existe um envelhecimento da sociedade muito grande em todo o mundo. E nós estamos chegando, no Brasil vai aumentar muito o número de aposentados. Portanto, Paulo, é o desafio que nós temos nesse momento de rediscutir a questão do aposentar-se. Sim.